Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui, Cristiano. Olá, amados, estamos aqui uma vez mais, sextou no Cosmocentro, Terras, dia 5. Formação Terras 2023, dia 5. Então, vamos estar encerrando hoje com a visão do governo cósmico. A gente vai chamar aqui o Tião, né? Pelo reino terrestre, para dar o ponto de vista dele do que é a ascensão. Vamos chamar aqui Nils para dar o ponto de vista dela do que é a ascensão pelo reino solar. Estão presentes aqui, são 3 reinos. Então, o reino terrestre, o reino solar e o reino aquático. Então, vamos pedir para os dois aqui presentes darem a sua visão dos reinos sobre a ascensão e evolução. Lembrando que esferas é uma coisa, colunas é outra, reinos é outra, então são subdivisões, né, do macrocosmos e que é bom entender, né, cada uma dentro do seu conceito. Então, aí diante disso, nós vamos estar aqui falando, estar aqui encerrando a formação Terra, aguardando que tenham assimilado adequadamente o que é a formação Terras. O intuito é balizar vocês com dados suficientes para saber o que acontece nesse momento e qual é o seu posicionamento a partir de então. Então, eu preciso saber qual é o meu posicionamento a partir daí. Bom, tá, esses são os dados. E agora quem dá a informação é você. É você que determina, verifica, constata. Eu sou de Nova Terra, eu sou de Nova Gaia, eu volto para casa, eu vou para onde meu cabeamento me leva, o que acontece comigo? Então, isso é que é importante na formação Terra. Então, vamos aqui dar prosseguimento. Vamos chamar aqui o Tião. Então, vamos lá, Tião, por favor, se apresente. E vamos chamar a Nilce aqui também, para fazer um entendimento do que é ascensão e evolução pelo reino solar. Então, são representantes do governo cósmico aqui, falando pelo reino solar. Então, boa noite a todos. Coloca aí o banquinho. Vamos lá. Coloca aí o banquinho para nós. Pode chegar mais nisso. Então, pode chegar mais aí. Cabe todo mundo aqui, então... Cabe todo mundo aqui, então vamos lá. Por que isso? Né? A gente está finalizando isso porque estamos entregando um clareamento hoje para a estrutura do governo, que é o Conselho Cósmico, comandos, comando Micaélico, Azul e comando da Fonte Solar, Alto Conselho de Sexualidade, um clareamento geral que depois vão estar passando para vocês do que é o multimacrocosmo, que vai desde a origem do princípio, aonde existem 2 energias, né? Uma energia que se desdobra, que é o espírito infinito, que se desdobra em espírito infinito paterno criativo e espírito infinito materno criativo, que vai dar origem a tudo que acontece abaixo, né? Os cosmos, tudo que acontece abaixo. E que depois disso temos 4 energias, que atendem por nomes específicos, né? E são representantes das 4 colunas, que você já conhece: coluna transmutadora, coluna arquetípica, coluna solariana e coluna criacional. Só que esse desdobramento se dá o quê? Se dá em 3 reinos, que são os que dão origem às chamadas famílias primordiais, famílias ancestrais, depois as raças e então as esferas, né? As 84 esferas, mais Nova Terra e mais Nova Gaia.
Então, nós chegamos aqui no entendimento nos reinos, né? A primeira organização política administrativa do cosmos, macrocosmos e multimacrocosmos são os três reinos: reino solariano, reino terrestre e reino aquático. Então, está aqui um representante do reino terrestre, que é o Tião, e um representante do reino solar, que é a Nilce. Então, vamos pedir para os dois um clareamento. Como o reino terrestre enxerga a evolução? O que se descobriu até aqui, o entendimento que eu tenho e como prosseguir daqui. Então, primeiro, a Nilce, pelo reino solar, vai dar esse entendimento, depois o Tião. Então, Nilce, com você, por favor, boa noite. Boa noite. Então, o desenvolvimento do reino solar, ele vem pelo nosso entendimento, né, e compreensão de criar coisas além, né, muitos seres além de estar curando, né, a cada passo que damos na nossa existência. E nós agora, no reino solar, estamos nos trabalhando, né, para que tenha uma grande aceitação, porque só através disso, da aceitação, perdão, porque durante muito tempo, gente, foi causado muito estrago, eu digo estrago mesmo no cosmos, por causa dessa briga, eu digo briga infeliz, né, de reinos, o querer tomar, e aqui também existe, isso reverbera para cá, reverbera em cima. Então, a evolução, a gente não consegue ter um trabalho de unificação de reino desse jeito. Então, a gente precisa tomar consciência, nós aqui embaixo, já que a gente que toma posse de tudo, para que tenha uma harmonização, uma aceitação, né? E se tiver dívida, pode pagar, porque não tem outro jeito. Dói. Tudo dói. Eu também já sofri muito. Doeu em mim. Então, a gente precisa ter esse clareamento de que Respira, não pira, porque a ascensão, ele não adianta, não acontece se a gente não tem o perdão, a aceitação, tá? E o entendimento, de fato, do que eu sou, o que eu de fato, em que reino eu sou, tá? Para que a gente possa estar fazendo esse trabalho maravilhoso. E em conjunto com os outros reinos, para não haver essa disputa infeliz e desnecessária, né? Porque outro dia houve a integração dos três reinos, e isso é muito importante na nossa existência, para que a ascensão no geral aconteça. E nós, né, aqui não temos que disputar nada com ninguém, simplesmente temos que fazer, e viemos para isso. Então, é isso, Tião, pelo reino terrestre aqui, dando seu ponto de vista, como você vê a evolução, a ascensão, o que você está compreendendo melhor agora, como você está enxergando? Então, mais uma vez, né, boa noite a todos, pela oportunidade de estar aqui. Olha, a evolução não pode parar. Pode se chamar aqui de forma mecânica? Sim, pode, porque, querendo ou não, a evolução está acontecendo. E aqueles que não fizerem nenhuma obra, fizerem nenhum trabalho, não vão atrapalhar a evolução. Então, o planeta já está 13ª, né? Que são nova Terra, 13ª, e quem está ficando para trás vai ter muito prejuízo. Então, a evolução, ela acontece com ou sem a nossa vontade. Então, nós temos que acompanhar. E para isso, temos muitas ferramentas, né, para poder evoluir. E a nossa ascensão pessoal, ela depende. São escolhas que a gente faz. Então, se você não escolheu evoluir, você escolheu ir para outro lugar, porque o planeta ele está evoluindo. E
E aí as pessoas que têm dívidas, que procure se harmonizar, que procure, que tem registro, enfim. Mas temos uma novidade, tá? Que chegou para nós aqui através de minhas canalizações com a mãe, que houve hoje houve uma anistia de os registros de ancestralidade foram anistiados. Então, todo avatar, todo trabalhador de luz, todo ser que está em 2000 de vibração, se ele tem algum registro, que não se pode chamar de pendência mais, a gente chama de registro. Registro de alguma infração no Código da Vida, no passado, ou em outros orbes, que a gente chama de ancestralidade, foi anistiado. E basta que você tenha 2000 de vibração acima. Não pode ser menos. Então, se você tem alguma dívida, fique tranquilo, algum registro, fique tranquilo que isso foi anistiado, mas não foi extinto, ele vai ficar lá. Então, se você não trabalhar sobre si, ele acaba sendo cobrado. E uma hora ou outra, ele pode ser cobrado de acordo com a sua obra, de acordo com o que você anda fazendo. Então, a evolução ela está acontecendo. E estão aí junto para poder ajudar. Sou voluntário para ajudar essa evolução, essa transição planetária. Então, pelo ponto de vista, então, dos reinos, e é importante, porque os reinos são a primeira forma de organização do macrocosmos, multimacrocosmos. É quando os seres estão realmente se reunindo para um consenso comum. Foi a primeira forma de coletivo. Coletivo ali, do terrestre, um mundo solar, que também é dividido de solar e lunar, tem isso, e o coletivo do reino aquático. Então, dali para baixo, no desenvolvimento houveram as famílias, cada reino tem quatro mães ancestrais, que dão origem às suas famílias, e que cada família dá origem a um conjunto de raças. Hoje são 39 raças, né? Asiática, negra, branca, raças. Mas todos são de uma mesma origem, do mesmo espírito, né? Infinito, materno criativo, paterno criacional, espírito infinito, mas, sobretudo, o entendimento que quanto mais a gente ascende, sobe, oitava, mais complexo fica. E a organização coletiva também, porque o bloco do eu sozinho não consegue ter o resultado que precisa, que almeja. Por isso que há tantos desdobramentos. Então, o que se não pede mais, mas que seja uma necessidade de todos, é uma convergência. Não tem aquele que tem a opinião definitiva ou a forma definitiva de fazer. Então, é preciso que se reúnam sempre para privilegiar o bem maior. O que é o bem maior? É de todos aqueles estarem tendo resultados, seja de um reino, seja do outro, até chegar aqui, na esfera Nova Terra, esfera Nova Gaia. Então, com esse intuito, nós vamos estar dando a finalização da formação Terras, para que vocês, com suas consultas, compreendam isso. Olha, é bem vasto. Então, estamos falando de um cosmos, estamos falando de um planeta que é um orbe e que também é uma esfera à parte, que tem mais 84 esferas, que além dessas esferas, tem as raças que povoam essas esferas. Além das raças, tem as famílias que dão origem às raças. Além das raças, das famílias, nós temos os reinos com as suas mães e acima as quatro energias primordiais, né? Que vão dar origem às quatro colunas, que todo mundo já conhece: transmutadora, criacional, solariana e arquetípica. Então, com esse intuito que nós vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou até pedir para uma leitura de cartas de Maria Madalena também, né? Pedir para a Nilce ler uma carta, escolher e ler. Então, Nilce, escolhe uma carta e lê para esse momento, dia de hoje.
A Mércia pergunta, Tião, a anistia foi nos 3 reinos? Então, bom, o que você pode falar sobre isso, Tião? Eu falo pelo reino Terrestre. terrestre. Né? Então, aí quem pode falar? Aí deve-se fazer uma consulta, o reino solar, se essa anistia está valendo no reino solar, e também o reino aquático, se a anistia está valendo no reino aquático. Então, vai se consultar e prosseguir com esse entendimento, porque está se falando o quê? Especificamente, reino a reino, para que haja um bem-estar comum para todos, tá bom? Então vamos lá, Nilson. A carta 69. A criação é um desapegar para o outro. Amados e amadas, gratidão pela simplicidade de vossos corações. Gratidão pela simplicidade com que estão tratando tudo isso. Gratidão pela naturalidade com que estão lidando com tudo isso. E estão fazendo com que tudo seja altamente sofisticado, belo e lindo. Gratidão pela humildade de cada um de vocês, nos vossos diferentes postos de trabalho. Permitiram e se permitiram abrir-se para o desconhecido. Abriram mão de muitas de vossas técnicas adquiridas ao longo do tempo, com muito esforço e dedicação para algo novo, para abraçar o novo, e serão muito felizes daqui para frente, porque decidiram tornar-vos como criança e se entregar aos vossos corações. E quem diria que vossos desenhos, alguns infantis, se uniriam a vossas geometrias e trariam do céu algo tão sofisticado quanto esses equipamentos estão sendo entregues a vós. Tudo será mais fácil daqui para frente. Tudo será como brincar em parquinhos de diversão, porque vocês decidiram que seria assim, fácil, belo, divertido e prazeroso. Como deuses e deusas que são, criaram as realidades mais lindas que poderiam acontecer. Gratidão, vossa mãe. Canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado, 5 de setembro de 2019. Gratidão, Nilson, representante aí do Reino Solar, que também verifica, né, e traz essa informação para nós. Aí nos próximos dias, se a anistia valeu também para o Reino Solar. Quem vai dizer se a anistia valeu é a irmã. E ainda hoje, porque isso está complexo na cabeça dos filhos, né? Como pode valer para um reino e para outro? Não? A pergunta procede, né? Porque ele trouxe a informação do reino E está terrestre. certinho de falar só pelo reino dele. Né? Cada um dá conta de si, mas a mãe tem que dar conta de todos. E agora o ajuste final do macrocosmos está em andamento. Mas daqui a pouco na ata vai ficar explicado isso. Bom, vamos iniciar aqui, então, com a... Vamos iniciar aqui, então, Tião, gratidão, Nilson, gratidão, pode voltar, Eliana. Fazendo aqui a divulgação final rapidinho da cosmologia financeira e prosperidade. E é com muita alegria que está sendo entregue a cosmologia financeira para que haja o melhor resultado, né, para todos. Para que haja o melhor resultado para todos, então com alegria está sendo entregue. Para quê? Porque todos temos que perceber sempre duas coisas: que a abundância é real, que a prosperidade é um conjunto de tarefas que eu executo e que, estando em coletivo, essas tarefas demonstram sempre para todos e para você um resultado cada vez mais amigável, onde todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue praticar as tarefas, todo mundo tem de fato resultado como precisa. Então, essa formação é para todos, porque da Esfera Nova Terra saem esses protocolos.
para serem seguidos por todas as esferas, chegar nos reinos também, raças, enfim, todos compreenderem o que é realmente prosperidade e o que é de fato abundância. A abundância em todo lugar tem, do macrocosmos, tem em todo lugar. Mas eu preciso perceber aonde está o tesouro, onde é que ele se encontra. Então, quando eu percebo onde está o tesouro, eu executo tarefas para isso, e em coletivo. Então, está aqui, QR Code para você, curso, vem com a gente, amanhã, 15 horas. Eliane Cristiano, Arilton e Nilson. Para que tudo isso? Para que o macrocosmos não se fie mais nisso. Né? Todo mundo vai para um lado e esquece do outro. Porque é o lado mais fácil, mais tranquilo, né? Mais visível, aparentemente mais palpável. Então, todo mundo sempre se guiou para um lado, o do próprio umbigo. Então, para você desumbigar, cosmologia financeira e prosperidade. Então, esse aqui é o dia 5, formação terras, governo macrocosmos. Então, a gente repassa aqui rapidamente. Esse documento vai estar lá no PPT da descrição, amados. É só ler a descrição. Está lá o link, baixe o documento e se atualize. Então, a Live Terras, ela trouxe há quase 2 anos atrás, ali em outubro de 2021, a condição da ascensão, naquele momento. Planeta, vira estrela, até se tornar ordem. Falamos dos portais e rondas, né? Essa semana, um conjunto de rondas que entregou novos pacotes, portais, trilhões deles, que entregaram novos amanhãs, novos resultados, inclusive com esse comentário aqui abaixo, que nos foi entregue, portais de ascensão deveriam ter sido descontinuados há 8 séculos, porque já tinham sido exauridos, porque tudo tem ciclo. Então, a ascensão também, só que ela se atrasou, não avançava nada. Aí temos a situação, né? 2023. Dados. Então, o que é entregue? Dados. Quem traz informações? Todos nós. Todos nós trazemos informações. Primariamente, dados são entregues. Pensa no IBGE. Tem lá uma estrutura, uma forma de captar dados, né, e de entregar. E você que transforma aqueles dados, pela perspectiva, em informações. Então, à medida que se expande as fronteiras do conhecimento, as ideias preconcebidas, o que se sabia, são expandidas também. Então, o ciclo de 7 anos que se viu com o engodo, que aparece lá no livro A Criação 1, mas que era a entrega de dados até então. O projeto Ruma, que se desdobrou em vários vasos, né? Temos 11 vasos com seus modelos. A estrutura que era vertical das dimensões, que possibilitava, por exemplo, o roubo do tempo. Né? O tempo era roubado porque só tinha um caminho. Você conhecia aquele caminho, você roubava ele, dizendo que era um outro caminho e que aquele caminho que era o certo. Então, se roubava. A linha temporal era isso. Eu pego aquele caminho que é conhecido por todos, crio um novo e digo que esse é que é o certo. Então, havia 144 dimensões da vida, de um total de 356, até a fonte a qual era conhecida. E trabalhava-se com um tempo, de maneira geral. Era percebido como um tempo. E as oitavas trouxeram novo, né? À medida que a gente foi avançando, a partir de fevereiro de 2022, fomos avançando, fomos oitavando. Novos pacotes passaram a ser entregues, novos mesmo. Então, a cada ronda, novos pacotes, cada portal aberto, novos pacotes. Então, tudo oitavou, porque a Fibonacci, ela tem vários espaços vazios. E ela é assim, ó. E quando ela gira, ela expande vertical. Quando ela gira, expande vertical, expande horizontal e exponencial, a bolha, por ela girar. Então, eu tenho o quê? Uma nova percepção de realidade. Então, o que inicialmente é determinado, muda-se. Eu dei o exemplo das oitavas, que é, ó, 2 cidades têm o mesmo tipo de bairro pobre, só que o bairro pobre de uma cidade é de um tipo,
e o bairro pobre de outra cidade de outro tipo. Porque as ideias do pobre da cidade A não são as mesmas do pobre da cidade B. Isso é oitavar na prática. Então, cada um carrega os dados e desenvolve informações de novas maneiras. Também é o macrocosmos, o multimacrocosmos assim. Carrega dados e desenvolve informações com novas visões. Nós temos as dimensões base, então 13 dimensões base, que tem até 14 realidades. O exemplo clássico das realidades tem o bairro pobre do tipo A, B, C, D. Né? Tem o bairro classe média tipo A, B, C, D. E tem o bairro rico também. Então, isso são realidades. Além de haver a realidade do bairro pobre para o rico, o classe média e assim por diante. Cada dimensão base tem 144 paralelas. Elas são assim, elas se abrem assim. Para quê? Para que você tenha o quê? Novo carregamento de dados, onde tem um eu seu que tem uma vida um pouquinho diferente. E só basta ter um pouquinho de diferença para novos dados serem carregados. E tudo isso se vincula a você que está na dimensão base. O que é a dimensão exponencial? É a bolha. É onde se desenvolvem as experiências laboratoriais, onde você assume novas condições nesse laboratório e também novos dados descem para que você, então, tenha resultado e entregue novos resultados na espinha dorsal principal das 13 dimensões da vida. Então, vem daqui, dimensões paralelas, vem daqui, dimensões exponenciais, para que você, aqui na dimensão base, entregue novas informações até chegar à 13ª. Falamos aqui das dimensões, trouxemos a questão, né, da visualização que as 4 primeiras dimensões, as 5 primeiras são, na verdade, dimensões límbicas, né? São dimensões de inconsciente, semiconsciente e de consciências que podem se expandir, né? Tem capacidade. E a dimensão 6 é onde você realmente consegue ter um compromisso, a partir da 6ª. Abaixo não tem compromisso. As dimensões de criação, que você já conhece. A dimensão 10, quando você inicia um compromisso de coletivo, você é uma individuação. A 11, que confirma as criações das dimensões 7, 8, 9. A 12, na qual você se comunica com as bibliotecas, né? O objetivo é esse. Você, como um ser, na 11ª, na 12ª, se comunicar com todas as bibliotecas disponíveis. E na 13ª é que há a administração de fato, desde a forma, né? Todos os seres que não têm forma, até a fisicalidade. Falamos dos planetas, a condição que não mudou, o que é um planeta, o que é uma estrela, que é a informação assim que pode causar ainda assombro. Não, a estrela é o Sol? Não, não é o Sol. Estrela é um mundo de regeneração que caminha até a pureza absoluta. Está aqui, ó, de 6 a 9. E falamos dos orbes. Por padrão, um orbe está de 10D e acima. E existe a condição específica da nova Terra, nova Gaia. Então, antes, o que havia na condição Terras, lá em outubro de 2021? Nós tínhamos aí 7, 8, 9, 10 condições diferentes. 10 condições diferentes. 7 terras de 3 a 5D, uma terra de 6 a 9, uma terra 9 a 11 e uma outra terra de 10 a 12. Então, essa era a condição naquele momento. Que se consolidou para a nova Terra e nova Gaia. O que significa isso? Que Gaia teve muitos desafios e teve que ser descontinuada. E as terras também, a insistência com as terras também ela foi exaurida. Porque as terras eram um conjunto de insistência de um inconsciente coletivo que queria aquela mesma realidade ad infinito. E isso se exauriu à medida que
passamos rondas à medida que passamos portais. Não cabe mais a condição da Terra que nós conhecemos, por isso que elas desapareceram. Da mesma forma, Gaia desapareceu, porque a condição de Gaia era uma condição insustentável. Ela tinha muitos desafios e não podia continuar a ser como era. Então ela teve que desaparecer para dar lugar à nova Terra e à nova Gaia. Nova Terra, a crosta, e nova Gaia, a intraterra. Então, a nova Terra de 11 a 13D e nova Gaia de 7 a 11D. A 10. 7 a 10? Tá bom. Então, de 7 a 10D, por padrão. Então, vamos Na lá. verdade, confirmando a profecia de muitos livros sagrados, eis que esta terra será transformada numa nova terra, disse o Cristo, e a Gaia também será transformada em nova Gaia. Então, se deu lugar ao novo, né? E vibrar é uma coisa, né? E estar é outra, e atuar pelaquela dimensão. Essa condição desse orbe é única, né? Não quer dizer que Nova Gaia não acesse também a 13ª, não quer dizer também que Nova Terra não acesse para baixo, mas a área de atuação de Nova Gaia é de 7 a 10. A área de atuação, digamos assim, de Nova Terra é de 11 a 13, mas ambas passeiam pelas 13 dimensões do orbe e têm acesso, e inclusive podem intervir junto ao coletivo de governantes, né, e de seres que estão ali, atuam, né, e trocam informações. É isso que a gente faz aqui. Então, trazendo esse... Isso é, assim, bem básico, né, porque é mais complexo por esse orbe ser o único que tem essa configuração, e é uma novidade também para todo o macrocosmos. E é uma novidade também para todo o macrocosmo. Então, a gente já traz aqui a atualização. Coisa rápida aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, já traz a atualização. Então, de 7 a 10. E Nova Terra de 11 a 13. Por que então é uma graduação? Isso é uma graduação para todos vocês aqui. Então, Nova Terra é uma condição sine qua non específica. Nós temos duas esferas inclusas, né? A Nova Terra e a Nova Gaia. Então, a Nova Terra como a crosta e Nova Gaia como a intraterra. E por que aconteceu isso? Para que houvesse um perfeito equilíbrio e também o senso de coletivo. Não havia, na formação anterior, o senso de coletivo. Eram as terras fazendo seu papel, Nova Terra fazendo outro, Nova Gaia fazendo outro. Por exemplo, Nova Gaia ela estava fora das dimensões de criação. Então, qual era o papel dela? Como é que Nova Gaia podia estar confirmando a criação de Nova Terra? Não faz sentido. Então, hoje eu tenho Nova Gaia cuidando da criação, 7, 8 e 9, e Nova Terra, que está na superfície, confirmando amorosamente essa criação, havendo uma comunicação adequada. Falando dos reinos, né? Foi uma interferência também dos reinos, né? Porque todos querem estar na 11, que é a dimensão de confirmação ou desconfirmação de criação. E o reino aquático sempre quis estar ali, né? Poseidon, se eu não gostar da coisa, eu mando o dilúvio e acabo com tudo. Então, a gente lembra da história do dilúvio, né? Os 4 ali do reino aquático, que responde ali pela energia transmutadora, sempre a gente invade, a gente faz tsunami, então a gente tem que estar na 11 para a gente confirmar isso ou não. Mas o lugar, né, de Nova Gaia, que foi Atlântida, né? Conhecida como Nova Gaia e Nova Atlântida, é a mesma coisa. É entre 3 a 7D, principalmente para criar o novo e para reconstruir tudo que ela desconstruiu. Porque a Nova Atlântida teve 5 quedas. Por que que Nova Atlântida, né, Nova Gaia, Atlântida, fez isso com ela mesma e com os outros reinos? Nós estamos tratando de reinos hoje. Então, ela foi colocada amorosamente no lugar dela, onde deve estar, e vai criar coisas maravilhosas, da 7 a 9, e numa expansão coletiva, da 10, né? E de mão dadas com a Nova Terra, que o reino terrestre sempre foi o mediador, né? Entre o solar e o aquático, e tem toda a condição hoje e graduação para estar
tanto na 11 confirmando ou desconfirmando toda a criação, quanto na 12 em coletivo, de novidade de vida, e na 13 agora de governo total. Tudo está onde tem que estar, como o Cristo deixou dito há mais de 2000 anos, e esse coletivo agora veio confirmar essas coisas e das profecias que deveriam ser confirmadas e trazer também o novo que era preciso trazer. Então, nós temos Nova Terra ali pelo reino terrestre, na crosta, Nova Gaia pelo reino aquático e permeando as duas o reino solar. Que se divide entre solar e lunar. Seria o etérico, né? Por isso que a gente trouxe esse clareamento hoje, nessa finalização, trazendo aqui o ponto de vista do reino terrestre, o ponto de vista do reino solar, porque todos vocês fazem parte de um dos 3 reinos. Então, quando você afirma para você, olha, eu sou Nova Gaia, eu sou do reino aquático. Sou do reino aquático. Qual é a minha energia? É Shiva. Se eu sou Nova Terra, minha energia é Satã. Criacional. Se eu sou do reino solar, a minha energia é Sanadá ou Sorak. Sanadá pela noite e Sorak pelo dia. Então, tem esse clareamento hoje. E vamos estar, ao longo do ano, trazendo passaporte urgente sobre esse tema aqui. Então, não precisa se descabelar. Isso aqui é uma primeira graduação para você saber aonde você está e para onde você vai. Porque a decisão, ela já foi tomada. A cada desenvolvimento seu, você tem um clareamento do coletivo. E com esse clareamento do coletivo, é possível entregar novos dados e haver o quê? Um milagre, uma mudança de condição. Porque quando há novos dados entregues, há novas informações. E com essas novas informações, há o que chamamos de mudança de condição. O que era previsto deixa de ser. Mas é preciso ter o quê? Consciência. Mas é sempre bom lembrar que o que é desde sempre. E o que é certo se manifesta antes tarde do que nunca. Eu não gosto dessa frase, mas é uma verdade. Mas houve livros sagrados apontando que seria assim. E é o correto assim. Tentaram de todas as formas desvirtuar isso. O coletivo amoroso teve que vir para colocar isso no lugar, para não deixar aqueles que vieram com muito sacrifício numa época sombria trazer a verdade e serem desmentidos. Então, a realidade é essa daí. Que, inclusive, Yeshua também deixou dito lá, e alguns discípulos dele, e a terra nunca mais se acabará em água. Disseram que ia acabará em fogo, mas era o fogo da sabedoria, né? Todo mundo achou que ia pegar fogo pelo aquecimento global, essa bobagem toda. Mas ele disse, nunca mais se acabará em água, porque o reino aquático não pode se atrever nunca mais, sob a ordem de Poseidon e os outros 3 irmãos, de destruir a terra. Ele destrua o reino dele, como assim fez 5 vezes com a queda de Atlântida. Não destrua nunca mais a terra com um dilúvio como fez. Então ele falou, nunca mais a terra se acabará em água. E olha que ele tentou, viu? Que é o tanto de tsunami que tem aí. Então, assim, nós estamos aqui, esse governo, para garantir a estabilização dos 3 reinos e principalmente a unificação. Porque, gostando ou não, do ventre da mãe saíram os 3 e voltam para lá de mãozinha dada, porque isso também é amor. Eles não entenderam isso por quintilhões de anos, mas nós, em coletivo amoroso aqui embaixo, estamos entendendo. Você vê que a mudança foi substancial. Nova Gaia e Gaia estão vinculados ao reino aquático em dimensões superiores, a Nova Terra em inferioridade. E agora que há uma grande correção sobre isso. Então, Nova Gaia cuida da criação, né? Água e vida, mas tem que se comunicar com a Terra. E o Sol e a Lua se comunicando com todos. Essa é a situação atual. Daí vamos trazer um clareamento sobre esses 4 pontos, né? Lindos, casas do pai e mãe, retorno para o lar do seu cabeamento energético e prosseguindo com Nova Terra e Nova Gaia. Então, o limbo é um ambiente de desenvolvimento monitorado. Então, quem está lá de primeira a 5ª dimensão está monitorado o tempo todo. Por quê? Porque não acredita em si. Não crê em si. Então, são seres que vão estar sempre amorosamente monitorados para que a sua entrega seja a melhor possível. E não estamos falando de controle aqui.
comando. Controle já houve muito nesse macrocosmos, de ter uma decisão de um reino, de uma família, de uma raça. Então agora estamos falando de comando. O comando é o bem-estar comum. Privilegia a todos. Privilegia você, mas privilegia a todos, sem detrimento. Isso significa sempre desenvolvimento dos seres e desenvolvimento coletivo. Desenvolvimento dos reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Então, esse ambiente monitorado é para desenvolvimento dos reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, para que a chamada música das esferas, que sai do limbo, a música das esferas, aquilo que vai mover a criação, sai do limbo. Olha que beleza. Sai da terceira, sai da quinta, até da segunda dimensão em primeira. Então, elas produzem a música das esferas, que é a matéria-prima para a criação da 7, da 8, da 9. Então, todos têm o seu lugar e todos têm o seu compromisso. E devem ser o quê? Devem ser sempre alavancados adequadamente. Todos têm seus compromissos. Os mundos do limbo, os mundos de criação, né? As dimensões do limbo, dimensões de criação, dimensões do coletivo, todas têm seu compromisso. E nenhuma delas é menor ou maior que a outra. E o governo macrocosmos está aqui para garantir isso. Casas do pai e mãe, locais de recepção final de suas escolhas. Então, a cada oitava desce um novo pacote de dados. E você escolhe se quer trabalhar com ele ou não, para mudar as escolhas. Nossa, Cristiano, mas a Eliana acabou de falar que me parece que é imutável. Entender, compreender, aceitar, praticar. O que é imutável? Existe um norte. O norte é imutável. Avança para que cubra cada vez mais pessoas e essas pessoas, esses seres, tenham um bem comum. Mas aqui estamos falando de indivíduos. E todo indivíduo, você, indivíduo/ser, tem escolha. Recebe novos dados, processa, devolve. Para você confirmar e praticar adequadamente. Eu vou fazer essa escolha aqui, eu vou ser exemplo, eu vou continuar a confirmar que eu sou do povo do L. Exemplo. Todo mundo pode mudar? Sim, mas desde que seja consciente. E você pratique isso. Não adianta mudar da boca para fora. Então, a casas do pai e mãe, a recepção final, até o último segundo antes de sair daqui, as escolhas estão acontecendo. E uma pequena mudança para você pode representar tudo. Por exemplo, você deixar de cair no limbo e ir para o reino vegetal, por exemplo. É muito melhor. Então, compreender isso, sem medo, culpa, repulsa, recusa. Compreender isso. Casas do pai e mãe, local de recepção final das minhas escolhas. Então, se eu escolho não querer saber nada, você vai para uma certa casa. E não reclame. Agora, retorno para o lar do seu cabeamento energético. Novos começos, novas escolhas, novo agora. O que significa isso? Não existe mais corpos criogênicos em nenhum lugar. O que acontecia antes? O ser vinha para cá, repousava o seu vaso na dimensão, naquela esfera, naquele planeta, vinha para cá, tinha uma experiência, esse ser aqui desaparecia e permanecia aquele ser que ficou lá. Só isso. Hoje não tem isso. Hoje você tem o quê? Cabeamento energético. Então você retorna para o lar do seu cabeamento energético. Vai ter um novo começo. O que significa para esse grupo? Você é um imigrante. Imigrante. O que é um imigrante? Ele tem um novo agora. Ele tem um novo começo. Abandonou o que aparentemente conhecia para um novo. Só que esse imigrante vai com um pacote de informações.
Ele recebeu dados, ele processou e está devolvendo um novo conjunto de informações. Então ele volta numa condição para aquele mundo que aparentemente ele não conhece, completamente diferente. Ele não é mais o ser que ele deveria de ser lá, o corpo criogênico, mas é um ser e que vai ocupar um lugar adequado naquele lugar, planeta, esfera, não importa. Ele vai conseguir ocupar um bom lugar. Ele tem um novo começo. Compreendam o que está sendo dito. Então não tem corpo criogênico, então você não vai desaparecer. Você vai, como imigrante, para um novo agora, um novo começo. Isso é maravilhoso. Assim como muitos aqui vêm de uma descendência de italianos, portugueses e etc., que abandonaram o que conheciam e tiveram um novo começo. E com contínuas atividades nesse novo começo, criaram um novo agora. Se você é um que vai retornar por lá, parabéns. Do seu cabeamento energético, onde está a sua recepção final de informação que você reconhece. Que pode ser na esfera cosmos, que pode ser numa esfera acima, altíssimo, divino. Então, que você reconhece. Vai voltar para um lugar, ter um novo começo, aonde você reconhece aquilo lhe é familiar. Tipo, me é familiar Portugal. Então, eu retorno para a esfera Portugal. Só que eu não retorno como Manuel. Eu vou como outro ser. Um novo começo, um novo agora. Quem fica em Nova Terra, Nova Gaia? Todo mundo? Não. É um reino suspenso da esfera guia do macrocosmo. Compreender. Quando eu falo reino suspenso, eu estou tratando de quê? Eu estou tratando do orbe. Eu estou tratando de uma estrutura que propicia o governo macrocosmos. Então, o reino suspenso, Nova Terra, Nova Gaia, é uma estrutura que propicia o governo. É como eu estou aqui, eu estou no Brasil, mas existe Brasília. Brasília é o reino suspenso que propicia a administração geral do Brasil. Na administração geral do Brasil tem a governadoria, tem os prefeitos, tem o sistema tributário, o sistema de justiça, tem tudo. Mas o reino suspenso, a qual todo mundo dá o seu ok, é Brasília. Então, Nova Terra e Nova Gaia é esse reino suspenso, a qual todo mundo retorna com dados, que lá são transformados em informações e voltam para serem administrados adequadamente. Então, eu tenho o orbe Nova Terra, eu tenho o orbe Nova Gaia. E em volta dele, o reino Nova Terra, Nova Gaia. Um conjunto de seres que faz essa guiança de todo o macrocosmos. Guiança mesmo. Com os códigos da vida, não são seres que vão mandar. A partir do código da vida, protocolos são enviados para todas as esferas, raças, incluindo reinos, que prestam conta para esse reino suspenso, Nova Terra, Nova Gaia. O orbe Nova Gaia, a intraterra, ela recebe mais ou menos 300 mil habitantes, sem contar os que detêm tempo definido. Tem a galera que tem direito de escolha de permanecer em Nova Gaia por um tempo. Escolhas, fez novas escolhas. Orbe Nova Terra, crosta terrestre, recebe por volta de 700 mil, sem contar os que detêm um tempo definido. Eu botei definitivo, mas perdão, é definido. E por quê? Porque fez essa escolha amorosa de processar mais dados aqui para devolver, vai voltar para casa em algum momento, mas fez essa escolha de passar mais um tempo aqui. Então, na situação 2023, nós temos os estados do Brasil. Eles existem. Tem um reino suspenso chamado Brasília, onde todos os comandos estão lá. As hostes, conclaves, está tudo lá. Da onde parte as prerrogativas. E em volta de Brasília, nesse conjunto todo, tem os habitantes de Nova Terra, de Nova Gaia, nas suas dimensões, que estão em comunicação entre si, porque há comunicação, isso há, que estão em comunicação entre si e estão processando e devolvendo informações para
todo o multimacrocosmos. Enquanto que aquele reino, um grupo de seres, está lá, que se auto-escolheu a partir dos códigos da vida, e que se auto-mereceu devido a um conjunto de outorgas, auto-outorgas, lembram? As outorgas, auto-outorgas continuam valendo. Então, dentro dessa superestrutura toda de outorga, auto-outorga, merecimento, conjunto de atividades, tudo isso, aonde trabalha e com quem, em conjunto com os códigos da vida, estão lá fazendo o comando amoroso de todo o multimacrocosmos. Perante um ser, nunca. Perante dois seres, nunca. Perante os códigos da vida. Então não tem um ser mandando. Não existe a figura de um ser mandatário. Existem os códigos da vida, a qual todos obedecem. Então, nesse reino suspenso, exemplo, Brasília, Nova Terra, Nova Gaia, todos os seres ali, os mandatários ali, estão obedecendo em conselho amoroso, coletivo, os códigos da vida. E vamos ler um pedacinho da ata, né? Creio que a Eliane escolheu aqui um pedacinho da ata para o dia de hoje, para a gente trazer um melhor também entendimento, né, para o dia de hoje. Ata do governo, macrocosmo. 3. A grande mãe diz: tudo já deixei escrito para os filhos e filhas, e cada um acessará em seu tempo. O espírito infinito, inconsciente, nas polaridades masculino e feminino, em ensaio para um perfeito equilíbrio, gerou 4 seres ao mesmo tempo e em apontamento a 24 elementos em 4 blocos e os depositou na origem do princípio. Recebeu o elemento água por 4 polaridades, a energia transmutadora. Recebeu o fogo por 5 polaridades, a energia criacional. Recebeu o ar por 5 polaridades, a energia evolutiva, arquetípica. E recebeu terra por 3 polaridades, a energia de base, solariana. O único que cabeu sem anomalias na origem do princípio foi a energia criacional, elemento fogo, aqueles que conhecem como Satã. Na origem da origem, o único que cabeou, aí é lá nos 24 anciões, sem anomalias, foi a energia transmutadora que conhecem como Shiva. Ao descer para as 12 famílias primordiais e raças, as 4 energias desenvolveram, de alguma forma, anomalias. No percurso das 84 esferas e raças, a energia que mais teve sucesso em reabilitação foi a energia transmutadora, a água. De forma que neste agora temos a água como o Senhor Deus Shiva, por exemplo, de coligação perfeita ao espírito materno por pontuação criativa, tornando um filho mestre, pai criador em excelência. O próximo da fila, já com pontuação necessária, é Sourak, solariano, elemento terra. Seguido será Satã, elemento fogo, que neste agora recebe da grande mãe o direito de trazer seus discursos antes abafado por seus irmãos. E por último, o elemento ar, a energia arquetípica, porque desenvolveu um amor compulsivo pela grande mãe, sequestro da coluna transmutadora na esfera cosmos, assassinando os filhos e pais de outras colunas através de Amiotá, e, entre outras coisas, animou seres como Mãe Shivani. Ele ainda tem muita estrada pela frente, e sabe disso. Lembrando aqui que estamos tratando de energias e não de avatares. O espírito infinito, materno criativo, então, é uma polaridade do espírito infinito. Chegamos lá, amados. E o espírito infinito se dividiu em 2, materno criativo e paterno criacional. O materno, e eles têm uma equipe de 555 seres que atuam com eles. Estão acima da origem do princípio, ao qual conhecem, mas desceram e estão todos em solo, ou alquimizados, para poder ver a condição. E por descerem,
já desceram a equipe em 143 desequilibrados, o espírito materno criativo está desequilibrado nos sagrados e o pai está com tendência dura e desequilibrado. E por que que então o Tião, né, trouxe o tronado que a mãe Espírito Infinito anistiou, e ele falou, vou responder pelo meu reino, com muita sabedoria, porque ele responde pelo reino terrestre, por Satã, e foi o que não cabeou a princípio energia dissoante. Por que que o Espírito Infinito anistiou? Porque a água bateu na bunda dela, grosseiramente falando. Então, a cada camada que a gente chega, antes que se descubra o desequilíbrio que tem ali, eles oferecem uma anistia. E eu agradeço muito. Mas nós estamos, como falamos ontem, no Alto Conselho, estamos nós embaixo a equilibrarmos eles em cima. Mas então, por que que a Eliana pedia que a gente, né, cabeasse, ancorasse o Espírito Infinito Materno Criativo na Câmara Solar? Por que que pedia para a gente ancorar a Mãe Solar e tal? Porque eles precisavam de ser ancorados para trazerem essa devolutiva para nós, porque é daqui que parte tudo, mostrar o desequilíbrio, a desarmonia de onde partiu, para que de baixo a gente ofereça um equilíbrio, uma harmonia e uma música das esferas que proporcione isso. Mas não basta chegar naquela oitava e o ser dizer, então eu ofereço anistia abaixo. Foram anistiadas, sim. Se você for consultar, não há pendências, mas o registro está lá. Porque acima do Espírito Infinito tem a biblioteca A cósmica e mais vários andares. E dali para cima, graças a Deus, não tem pendência, não tem desarmonia, não tem nada. E aceitamos o que o Espírito Infinito fez, de anistiar. Porém, o registro permanece. Este ser vai perguntar, eu tenho pendência? Não. Mas eu tenho registro? Tem. E é bom que resolva. Porque o registro é tal qual aquele ser que, quando for fazer um concurso público, ele tem passagem pela polícia e ele não vai poder sentar na cadeira. Então, quando quiser, eu vou encarnar em tal orbe, eu vou galgar tal auto-outorga. Não, você não pode, porque você tem registro. Mas a mãe me anistiou. Ela anistiou em cima de uma pendência dela. Nós aceitamos. Mas o registro não vai ser apagado. Porque se assim fizermos, nós temos que arrancar dos códigos da vida a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, os reinos solar e aquático, por todos esses eons, sacrificou o reino terrestre, enfiou debaixo do tapete e saquearam a terra de todas as formas. E nós, aqui embaixo, coletivo amoroso, o que tem a Nilce a ver com isso? Ela fez? Não. Mas traz a energia e se dispôs a organizar o reino solar, o Tião, o reino terrestre, e a Sandy, o reino aquático. Quem trabalha no reino solar com a Nilce é o Cristiano. Os dois estão na energia aí de solar, Solano e Solara, e tem responsabilidade com este reino. Quem trabalha no reino terrestre com o Tião é a Eliane. Ela responde pelo reino terrestre junto com ele. E é o casal bonito lá, Eliane e Ari, né? Que tem só os dois, gente, acho aquilo o máximo do equilíbrio. Usar um único celular, os dois ali. É o único canal. E quem responde hoje pelo reino aquático é a Sandy e o Fábio. E todos estão fazendo um trabalho excelente. E há amor em tudo isso. Quando a gente fala aqui em energias, eu não estou falando do Shiva da coluna criacional, eu estou falando de uma energia Shiva cabeadora. Só que essas energias foram descendo e a cada momento que se tentava consertar, se dividia mais. E isso não pode mais acontecer. Então, é lembrar que a cada degrau que chegamos lá na Mariana, vamos fazer acordo, lembra? Chegamos lá no Shinkara que fazia aquele monte de coisa pelo comando azul, a mando de Shivânia. Aí, toda vez que chega lá, eles querem oferecer uma anistia, e não está sendo diferente com o Espírito Infinito. E a gente aceita a anistia. Só que eu não posso arrancar
a lei de causa e efeito dos códigos da vida, o registro fica. E é bom resolver o registro, mas é bom ter muito entendimento e sabedoria com isso. Porque eu vou procurar o Tião, mas eu não fico satisfeita com o que eu ouço. Eu vou procurar a Daiane e eu também não fico satisfeita, porque tem que fazer tanta coisa e eu quero, às vezes, balançar na rede. Ah, mas não fui eu que fiz, foi Shiva que fez. Mas você encarnou pela energia dele e com a anistia dele e recebeu todo um cabeamento. Existe por causa dele. E acordou isso antes de encarnar, que viria para cá para auxiliá-lo. Então, quando eu vou procurar o Tião, por que eu vou procurar? Se eu já vou procurar, eu já vou na certeza de que se eu vou procurar um harmonizador, porque eu estou desarmonizado. E ainda ouço aquilo lá, ou já me procuraram, eu não faço isso mais, mas lá em 2017, 18, 19, eu fazia toda essa harmonização até criar a equipe. Também não gostavam do que eu falava. Falavam mal de mim, e depois, agora, anos, outros, uns voltam, né? Então, amado, não tem mais tendência. A mãe anistiou tudo, Espírito Infinito, não foi eu. Mas você tem registro. Se você quer retirar o seu registro, veja como resolver. E existem formas de fazer isso. Mas todos aqui agora cabem a mãe que quiserem, mas de preferência saibam de qual reino que é e a qual reino está servindo. E quando se sentirem mais à vontade, cabem ao Pai, Mãe, Vida Divina, aquele que está equilibrado nos sagrados, em todas as polaridades, e está acima do Espírito Infinito. Entre na câmara e chame por ele. Vão ver um conjunto de pessoas, mas quem vai ver esses seres acima do Espírito Infinito? Aqueles que não têm mais nem pendências, nem registros, nem nada. Os que não conseguirem ver é porque tem alguma coisa a fazer. Então, bonito, a anistia, todo mundo ficou feliz, sim, mas não vão passar do Espírito Infinito. Não vão acessar a biblioteca cósmica, porque dali para cima tem um paraíso, tem mais um monte de degraus que não é permitido chegar desequilibrado, desarmonizado e com registro. Então, assim, vamos fazer o que tem que ser feito. Nós chegamos até aqui, mas principalmente, eu tenho 7 corpos, todos nós temos, e N expressões. Procurem saber se os 7 corpos de vocês estão servindo ao todo, acima do Espírito Infinito. Porque o que eu vejo à noite é vocês, os avatares, se matando embaixo e tomando pernada dos corpos em cima. Porque chega lá, o Shiva tem conta, o Espírito Infinito também tem, e aí antes que chegue aqui eu vou boicotar, inclusive, o avatar, para não aparecer o que eu fiz, para eu não ter que resolver isso. Então, façam. Vejam quais os corpos de vocês trabalham para o todo e vamos que vamos. Os harmonizadores precisam até se entender melhor e entender quem vão atender e se vão atender. Porque se você procura um harmonizador, é porque está desarmonizado. E na maioria das vezes não gosta do que ouviu, e muito menos do que tem que fazer e do que tem que pagar. Existe, eu vou dizer, as maiores tendências do macrocosmo em relação a relacionamento e a dinheiro mesmo. Din-din, moeda divina, riqueza. Os tesouros de casas reais foram roubados e saqueados a dar com pau. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai plantar, ele colhe do que plantou e tem que pagar. Se a sua energia lá em cima saqueou casa real, é moeda por moeda. Se você tomou mulher dos outros lá em cima, porque os 24 anciões ali, aquilo foi uma lambança. Eu tô com o Solara e Solano é Cristiano e Nilce. Ele não é reino comigo. E a gente tem que entender isso aqui embaixo. Mas esse relacionamento meu tá me matando, e aí eu fui pendular, eu tenho que largar, não quero largar, e aí eu odeio o Tião, ou a Eliana, ou a Daiane, porque me disse que o meu relacionamento está desarmonizado. Não procure o harmonizador. Antes de procurar, diga, eu tenho peito e coragem para ouvir a verdade, e depois, para fazer o que eu tenho que fazer, sim. Se não, temos tempo, mano. O tempo está ao nosso favor. Estamos agora nos 4 tempos. Sorria, seja feliz, respira mais um pouco
Consulta mês que vem, mas faça. Com consciência. Até daqui a pouco. Até 21 daqui a e pouco, 21. na nossa linda meditação. Thank you.